Vamos falar a respeito de CRM. Eu vou trabalhar aqui um conceito de CRM, as possibilidades que a gente consegue ver no mercado e dar 2 sugestões aqui para vocês, para estarem realmente entendendo o que é e desenvolver o de vocês. Vou compartilhar a minha tela aqui, só um minuto. Então vocês estão vendo, né, a tela do Miro, que é um mapa mental, né, e a gente vai trabalhar ele, eu vou abrindo o que é o nosso querido CRM. Então, primeiro conceito é o que é um CRM. Deixa eu aumentar a tela para vocês verem aqui. O que é um CRM? O CRM significa Customer Relationship Management, ou, que é muito mais fácil, gestão do relacionamento com o cliente. Que é esse, né? O que é essa questão de relacionamento? O que é essa gestão do relacionamento? É a centralização dos dados para aplicar estratégias para que você possa conhecer, entender e acompanhar o seu cliente da melhor forma possível, desde o ponto de entrada até a fidelização. E o que é isso? Todas as etapas que o seu cliente passa com você. Então, se ele veio através de uma rede social, se ele veio através de uma indicação, estamos falando que é o primeiro ponto, esse de entrada. E depois, no decorrer, nas tratativas, no relacionamento, a venda, e então depois a fidelização, que é você vender mais para esse mesmo cliente. Tá? Então, o CRM é um gestor de relacionamento com o seu cliente. Qual que é a importância desse CRM? Como ele trabalha a questão da gestão, né, do seu cliente, desse caminho dele, ou jornada completa do seu cliente, a gente está falando que a importância é a geração dos dados, conhecer os pontos de entrada, entender o tempo que ele compra, então a recorrência, se esse cliente, se o seu produto e esse cliente, ele tem uma recorrência nas compras, conhecer o LTV, que é o Lifetime Value, ou, resumindo, é o quanto o seu cliente compra de você, em quanto tempo, em quantas vezes. Então, esse cliente, ele permanece com você durante 1 ano, durante 10 anos, e ele gasta quanto com você? Ticket médio semanal, mensal? Então, quanto isso? É porque a gente está falando da gestão no todo, com todas as informações. Então, a gente também tem ali, né, as importâncias de você controlar as mensagens, com datas, com prazos, sem ser aquela vendedora chata. E chata em que sentido? Porque aí vai depender muito do tipo de produto, o tipo de campanha que você vai estar fazendo. Mas uma prospecção que a gente chama de falar um oi para um cliente frio que nunca te viu na vida, não é oi ao meio-dia, a 1 hora da tarde, oi, tudo bem? Às 2 horas da tarde, oi, tudo bem? Eu vendo X coisas, 3 da tarde, então você não quer comprar X coisa de mim? Isso é ser extremamente invasivo. Então, é para você acompanhar isso e entender se você já mandou ou não uma determinada mensagem para um cliente. Acompanhar as oportunidades de novas vendas, já que a gente está falando que a gente tem os dados desse cliente, então a gente pode depois fazer uma nova oferta, porque ele comprou de você há 60 dias, ele comprou de você há 12 meses, então você consegue estar trabalhando e fazendo novas ofertas para esse cliente. E claro, mantendo esse relacionamento com ativações constantes. Então, é demonstrando conteúdo, enviando informação, parabenizando por aniversários, isso é manter o relacionamento. Nem todo o contato com o cliente é o famoso compre tal coisa, tá? Então, essa é a importância da gente ter um CRM. O próximo tópico, aí eu vou estar falando a respeito de CRM que a gente encontra no mercado, tá? Mais para frente, vou também listar alguns nomes de sistema que são esses CRMs.
Então, nós temos aqui por, né? Quando a gente fala de sistema CRM e a gente vai fazer uma pesquisa lá no Google e entender no mercado o que existe, eles dividem por funcionalidade ou por setor, que aí eu chamo de parte do processo, tá? O que seria isso? Por funcionalidade, eu estou falando disso daqui, deixa eu reduzir para caber aqui para vocês. Eu estou falando de CRM social, CRM operacional, CRM colaborativo, CRM analítico e CRM estratégico. Esses são termos que eu encontrei fazendo pesquisa a respeito de funcionalidades para CRM. E aqui tem um pouquinho de uma explicação simples. Um CRM social, ele é para você monitorar as interações em redes sociais. Então, se teve curtida, se teve engajamento, se teve mensagem no direct, ele é específico para relacionamentos. O operacional, aí ele já vai trabalhar processos de automação, scripts prontos, e vai estar acompanhando essa questão do marketing, das vendas, né, do seu core em relação à venda em si, à captação desse cliente. O colaborativo integra comunicações internas e externas para melhor colaboração. Esse daqui normalmente é utilizado mais dentro de empresas, onde ele trabalha mais essa questão realmente da comunicação interna, porque nós temos clientes externos e temos clientes internos. Então, quando as empresas possuem grandes equipes, elas têm clientes internos, tá? O CRM analítico analisa dados de cliente para insights e tomada de decisões estratégicas. E o CRM estratégico foca na visão de longo prazo das relações com os clientes. E depois, como eu estava falando, sobre setor ou parte do processo. Lembra que o processo, eu considero ele como o marketing, que é a atração dos seus clientes, a venda em si, que é todo o fechamento, benefícios e etc. E depois o pós-venda, que é você manter o relacionamento. Então, tem muitos CRMs no mercado que vão trabalhar por etapas, né? Por parte desses processos. Então, tem o de prospecção, que é para você captar os seus clientes, entender essas métricas. O CRM de vendas em si, que vai trabalhar já os leads qualificados, até de fato o fechamento, que é o pagamento daquilo. E o de pós-venda, que vai fazer a manutenção e o fortalecimento desse relacionamento, que aqui entra questões de feedback, de pesquisa de satisfação. Então, quando eu estou falando de um CRM que você vai buscar no mercado, nós temos diversos tipos de CRM que você vai encontrar no mercado. E aqui eu quero que você entenda o conceito global do CRM. É para gerenciar o seu cliente, facilitando a sua comunicação e gerando dados, significa gerando números para você. Então, se você fosse simplesmente contratar um CRM, você tem que entender antes o que funciona para você, o seu tamanho de negócio, o seu formato de negócio, o que você precisa de informação real, do que simplesmente estar contratando um CRM no mercado. Então, quando a gente fala que o CRM, ele é para fazer uma gestão de relacionamento com o cliente, ele tem uma centralização de dados e ele é importante para a geração de dados, conhecer os pontos de entrada, entender o tempo de compra. Você então precisa entender o seu negócio para que você realmente faça um bom CRM e não simplesmente pegar um do mercado, tá? Existem vários, de diversas formas, como eu trouxe aqui. Então, é um mar de possibilidades, tá certo? Agora, vamos trabalhar aqui mais 2 pontos. 2 pontos não, mais um ponto, e dentro desse nós temos aqui, ó, 22. Então, como é que a gente vai fazer um CRM para você? Tá? Então, o que a gente precisa imaginar e fazer um passo a passo para clarear um CRM seu especificamente? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que criar o seu processo comercial, tá? E aqui eu vou focar num processo comercial de prospecção ativa, onde você vai até o seu cliente, né? Você vai abordar o seu cliente.
Por que que eu tenho que criar o processo comercial primeiro? Porque você precisa entender quais são os dados que você vai controlar, quais são as informações que você precisa, e entender quais são os momentos e incluir os scripts, aquelas mensagens padrão, mas lembra, é padrão, mas não é rígido, tem que ter uma flexibilidade, mas você precisa entender qual é esse processo comercial. Então, vamos começar aqui. Então, qual é o ponto de entrada para essa prospecção ativa? Qual é o ponto de entrada para essa prospecção ativa? Quanto tempo eu vou estar falando novamente, né? Vamos dizer, insistindo nessa tratativa. E depois, o que que eu preciso para cadastrar esse meu cliente? Quais são as informações mínimas que eu preciso para começar e depois para concluir, né? Para que ele realmente seja cliente. Então, vamos abrir aqui. Primeiro, eu quero falar a respeito das etapas, tá? Então, da mesma forma que eu coloquei que nós temos aqui pontos de entrada, tempo que você vai falar com as pessoas e depois o cadastro, né, as informações que você vai precisar enquanto lead, que seria o prospect ou uma pessoa que você tem interesse em vender para ela, e depois quando ela realmente virou seu cliente, e aí você vai colocá-la dentro de uma base de dados que a gente vai chamar de cadastro. A gente tem as etapas deste funil. O que que seria o funil? O funil de vendas, tá? Aqui eu trouxe algumas possibilidades de etapas, tá? Então vamos lá. Vai depender da sua sequência, né, para que a gente trabalhe etapas. Eu deixei aqui 4 etapas. Então, etapa 1, contato. Quando você está iniciando a conversa, então você tem uma pessoa que você listou ela, que você vai fazer o contato. Ok, então ela está dentro da etapa 1, vamos chamar assim, contato. Você fez o contato, mandou mensagem e a pessoa não se manifestou, vai ficar lá no contato. A pessoa se manifestou e teve um pequeno interesse ali a respeito do seu produto, viu e quis saber mais a respeito. Então, eu coloquei que ela está no lead, tá? Então, seria já aquele lead já mais quentinho, que a gente chama às vezes de já qualificado, mas ela ainda não viu de fato o seu produto. Marcou, fez uma reunião, demonstrou seu produto, ou fez uma apresentação por áudio, você demonstrou o que, que é o seu produto, você contou ali para a pessoa. Você pode entrar na fase 3, que eu chamei de negociação. Aqui, a fase 3 de negociação, ela é mais para produtos que realmente vão ser negociados. Então, eu quero um pacote com 10 itens, eu faço por 100, com 9 itens eu faço por 50, ou então eu preciso negociar prazo, olha, vai fazer R$ 100, 10 peças, mas não dá para fazer em 7 dias, eu preciso de 20 dias. Então, você está na negociação para depois essa pessoa de fato comprar. Vai depender de processos de venda de produtos ou serviços que talvez não tenha essa negociação. Ou essa negociação não é negociar preço, talvez seja negociar data de agendamento para de fato fazer a compra. Quando o cliente comprou, aí ele é cliente de verdade. Então, eu coloquei aqui 4 etapas, sendo a primeira de contato, a segunda de lead, a terceira de negociação e a quarta como cliente, tá? Essas etapas aqui a gente vai utilizar depois, lá na frente, vocês vão ver aonde. Então, voltando aqui. Eu vou ter que definir, então, os pontos de entrada, o tempo de contato, o cadastro, o que, que eu preciso dessas pessoas. E aí, eu criei, né, um modelo para que você faça a prospecção ativa no Instagram ou por indicação. Vou abrir e a gente começa aqui, ó. Primeira etapa, alimentar o CRM de prospecção com, no mínimo, o nome, o arroba, o telefone e essa data que você está fazendo. Então, hoje, 4 de setembro, você fez o contato com essa pessoa. Então, a data vai ser 4 de setembro. O arroba e o telefone, aqui que tem a diferenciação em relação se vai ser Instagram ou se vai ser indicação.
Quando você tiver a indicação, a pessoa normalmente vai te passar um nome e um telefone. Às vezes sim, às vezes não, o arroba do Instagram. E com a indicação, você pode ir direto no WhatsApp da pessoa, certo? Porque você tem a etapa da indicação, que foi superada, porque já tem uma indicação por trás. Quando você vai direto a um arroba, então você faz a abordagem dentro do perfil do Instagram, aí eu indico as etapas aqui ó, embaixo. Seguir o arroba da pessoa. Se for a indicação, pode ir direto ao WhatsApp, tá? Então, talvez você já tenha o arroba, talvez você tenha o arroba e o telefone. Então, quando você segue esse perfil ou faz o primeiro contato no WhatsApp, a gente está falando, né, de que você está naquela etapa de contato. Envia mensagem de apresentação. Ela está junto aqui. Então, essas duas, vamos chamar assim, essas duas linhas, elas condizem com a etapa de contato. A apresentação, aí você tem que montar um script de apresentação. Pode ser desde oi, tudo bem? Como o meu produto é assim, assim, assim. Dá para se fazer diversos scripts aqui. Depois que você fez isso daqui, você tem que reforçar essa apresentação, novo contato. Eu indico sempre de uma semana para outra, mas a depender do tipo de produto. Imagine se você estiver vendendo um apartamento. Na área da imobiliária, você é um mercado muito específico. Então, talvez você vai fazer um novo contato com essa pessoa depois de 6 meses, ou até mais do que isso. E ainda vai estar dentro da etapa do contato com ela, tá? E aí, se a pessoa não te responder, você vai informar que você está encerrando aquele contato. Pode ter diversos scripts, né? Por isso que eu falei, aqui a gente já está falando de 3 mensagens aqui diferentes. 3 scripts. Para que você depois encerre esse contato e vai colocar, tá vendo? Tem sempre data na frente. Aqui eu trouxe um negativo. É quando você fala o oi para a pessoa e a pessoa te deixa no famoso vácuo, ela não te responde. Você retorna, fala mais um pouquinho, ela não te responde. Você retorna de novo e agradece aquela atenção, diz que entende que não fez sentido para ela aquele determinado produto, e aí você encerra essa etapa. Mas acabou? Nunca mais vai voltar nessa pessoa? Não, por isso que é importante as datas. Você vai retomar esse contato, então é reiniciar o contato ainda na etapa de contato daqui 3 a 6 meses, ou até mais do que isso. Tudo depende do tipo de produto ou serviço que você de fato vende, tá? Mas nunca faça esses que te deixaram totalmente no silêncio tão próximo, tá? Faz uma sequência mais próxima, por exemplo, aqui são 3 semanas, tá? A pessoa falou oi, apresentou, depois ela falou mais uma semana depois, ela falou, olha, gostaria de saber se fez sentido, e a pessoa não respondeu de novo, mais uma semana, falou assim, olha, eu entendi que não fez sentido para você, eu agradeço, e acaba por ali, tá? E aí, esse tipo de pessoa você vai dar um tempo maior para estar recolocando ela e para fazer uma nova prospecção desse tipo de cliente, por isso que está aqui como negativo. Aí, se desse tudo certo, se for um cliente positivo, que ele me responde, aí eu criei um aqui embaixo. Deixa eu reduzir esse aqui. Eu criei aqui um aqui embaixo, que você vai alimentar o seu CRM de prospecção, com o nome, o arroba, telefone e a data. São as mesmas coisas. Se for pelo Instagram, siga o arroba da pessoa. Eu tenho essa premissa de você seguir o perfil da pessoa para que você possa fazer contato com ela. Ou ir direto ao WhatsApp. Vai fazer aquela mensagem de apresentação. Então, um script aqui de apresentação, ok? E vai fazer a informação das datas que você está colocando lá no seu CRM. O retorno foi positivo, significa que a pessoa, né, teve o interesse. Aqui vai depender do tipo de produto ou serviço que você faz, e talvez tenham mais etapas ou menos. Mas pensando na etapa que eu tinha colocado, seguir o arroba ou mandar direto pelo WhatsApp e enviar a mensagem de apresentação é o contato, primeira etapa. Quando a pessoa retornou e se interessou no seu produto, ela virou o lead, certo?
Quando ela virou o lead, então ela parte para ou a negociação, como eu tinha deixado aqui nas etapas, né? Ou a negociação, ou diretamente como um cliente. Por isso que eu coloquei um asterisco aqui, um agendar, vender. Então, quando chega nesse ponto que a pessoa efetivou, né, comprou de você, passou o cartão, passou o Pix, aí você vai passar a alimentar um CRM de venda barra cadastro. Então, aqui eu trabalhei com dois pontos principais. Um CRM pensando na prospecção, e você vai ter um monte de nome de gente que nunca falou com você, incluindo pessoas que falaram com você. E aí, quando a pessoa falou com você e comprou, então vamos dizer que aqui, como eu disse, um positivo, você tem que dar continuidade nisso. Então, é um CRM de prospecção que virou um cliente de fato. Então, vamos colocar ele dentro de um cadastro e acompanhar esse cliente numa segunda fase dentro da sua empresa. E aí, como é que a gente faria isso? Primeiro, o cadastro em si. Aqui, a gente precisa de nome, o arroba, o telefone e as datas, no sentido de você tem que estar acompanhando isso. Quando ele virou cliente, aí você vai conduzir o restante do seu cadastro de uma forma mais profunda. Então, pode ter, vai repetir, né, os dados básicos ali, nome, telefone, o arroba da pessoa, vai perguntar data de nascimento, cor preferida, se tem familiares, preferência de datas, de horários, se a pessoa trabalha, se ela é uma empreendedora. Aqui, o teu cadastro depende do tipo de campanha que você vai fazer ao longo do tempo e, claro, do seu tipo de produto ou serviço. Então, por exemplo, preferência de datas. Você, datas e horários que eu quero dizer. Você é uma pessoa que presta um serviço de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia. E aí, essa pessoa fala que a preferência de datas e horários dela é sábado no período da tarde. Você vai colocar essa informação no cadastro. Mas se você só atende de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, essa cliente não é aquela famosa cliente ideal. Ela apareceu talvez porque ela estava de férias, porque ela necessitou daquele serviço, tá? Então, tudo depende, né? Essa condução do restante do cadastro, tudo depende do que realmente você vai precisar. E a importância de datas de nascimento, se é casada, se tem até data do casamento, são importantes para você fazer campanhas. Campanhas como, por exemplo, aniversário, mês do aniversário, dia dos namorados. Então, para você ter essas informações, tá? Para que você depois consiga nutrir o relacionamento com esse seu cliente. E aqui, ó, eu coloquei, né, alimentar o CRM de venda barra cadastro. A partir do momento que você cadastrou, porque virou um cliente, eu posso considerar que o meu cadastro passa a ser o meu CRM de vendas. Então, o que eu minimamente tenho que fazer com esse meu cliente? Fazer uma pergunta de feedback, fazer uma pesquisa de satisfação, fazer uma nova oferta e manter o meu relacionamento. Então, aqui a gente entra em outras etapas, não são as mesmas etapas de prospecção, mas aqui são já as etapas de venda e pós-venda, tá? Então, eu marquei aqui, feedback, 2 dias. Pode ser 1 hora depois, pode ser imediatamente. Pesquisa de satisfação, pode ser imediatamente, pode ser logo depois. Mas, mais do que 15 dias, já começa a ficar um pouco esquecido na mente da pessoa. Então, talvez ela não tenha mais aquele feeling de satisfação de fato, tá? Nova oferta, 60 dias. Pode ser mais ou pode ser menos. Tudo irá depender do tipo de produto ou serviço que você, de fato, faz à venda. E aqui eu coloquei relacionamentos, que é para você manter o contato com o seu cliente e nem sempre é para venda, tá? Pode ser apenas uma felicitação do aniversário e não fazer nenhum tipo de venda, mas pode ser uma felicitação com uma campanha de benefícios para quem é aniversariante daquele mês, tá? E é importante sempre ir colocando datas para que você consiga acompanhar quando é que você conversou com aquela pessoa,
se ela já te deu um feedback, se ela já preencheu uma pesquisa de satisfação, tá? Para que você saiba quando. Lembra que eu falei? Dados, métricas, informação. Isso que é o maior ativo de um CRM, tá? Então, quando a gente olha todo esse mapa, é essa ideia que a gente precisa ter. E aqui eu vou dar só algumas informações e depois vou trazer alguns modelinhos. Então, como que a gente faz a organização desses dados e acompanhamento? Que é assim, tá, eu já entendi o CRM, entendi que é um gestor do meu cliente, eu entendi que temos várias fases que eu preciso acompanhar e é personalizado, então é particular ao meu tipo de produto ou serviço. Como é que eu faço isso? Quais são as formas de fazer? Lá em cima, eu trouxe o que você consegue ver de sistemas no mercado, que eles trabalham com as questões de funcionalidade e por setor ou por processos. E a gente tem alguns tipos aqui. Aqui embaixo, eu vou trabalhar só nomes que eu encontrei no mercado, tá? Então, aqui eu tenho possibilidades: Monday, HubSpot, Stacker, Gigin, acho que é isso que fala, Baizorro, Halo, o Pipedrive, Bitrix. Nossa, tem uma infinidade de nomes de sistemas que são CRMs, tá? E aí, cada um deles vai trabalhar numa funcionalidade ou num setor, né, numa parte do processo. Então, para que você escolha um sistema desse, você tem que analisar o que você precisa e o custo disso. Se vale ou não vale a pena pagar por uma plataforma. E quando a gente fala de sistemas e plataforma, é claro que elas trazem facilitações. Então, por exemplo, alertas de lembretes para você fazer contato com o cliente, mensagens talvez automatizadas, você programa e ele manda sozinho. Então, tem várias facilitações que sistemas vão trazer, tá? E tudo isso tem um custo, tá? E aí eu trouxe mais duas possibilidades de você organizar os seus dados. Duas possibilidades de você organizar seus dados, que é o Notion ou as planilhas, tá? O Notion, o que que ele é? Ele é uma ferramenta, então é uma plataforma que tem ali, você monta. Dessa mesma forma que eu montei aqui, né, o mapa mental e puxando fiozinhos e colocando as informações, o Notion, ele é totalmente ajustável, você que monta. E aí, o que que a gente pode fazer para analisar se o Notion é a melhor ferramenta para você? Você tem que entender se você conhece essa plataforma, ou se você está disposta a aprendê-la, né? E ela tem uma versão gratuita que faz muitas funcionalidades, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um modelinho. E temos as famosas planilhas. É a base de dados mais fácil, tem total acesso, tanto o Notion quanto as planilhas vão ter limitações, então, com certeza, eles não vão enviar mensagens automatizadas para nenhum cliente. As planilhas do Notion não, as planilhas aqui, que é Google Sheets, o Excel e outros tipos de planilha, eles não vão criar avisos para você, para que você, né, lembretes, por exemplo, vinculados ao calendário, vai ter. O Notion tem alguns recursos, mas bem limitados, e eu vou mostrar um lembrete que ele tem. Então, quando a gente fala de planilha, é o recurso mais fácil, mais abundante que a gente tem. Então, o que você precisa analisar é se você tem uma facilitação com essas planilhas, e eu recomendo o uso web, né? Que normalmente a do Google você consegue abrir de qualquer lugar e inserir as informações de forma fácil e prática, não só no seu computador, mas pode fazer isso através do seu celular de qualquer lugar. O Notion também tem um aplicativo para celular, então é também um recurso que você pode preencher, fazer uma pesquisa de qualquer local também, tá? Então, agora eu vou mostrar uma versão aqui do Notion, é um modelo, e vou depois mostrar uma versão de planilha. Vamos aqui, vamos ver se vai funcionar o link.
Estão vendo aí? Então, eu coloquei como um CRM de prospecção ativa. E aqui tem o nome, o Instagram, o WhatsApp, a origem, o primeiro contato, o próximo contato e a etapa. Da mesma forma que a gente falou lá, olhando no mapa. Então, temos os básicos aqui, nome, Instagram, WhatsApp. A origem, Instagram, indicação, Facebook, e pode ter outras origens. A origem que eu estou querendo dizer é baseada naquilo. Então, a origem veio por panfleto, a origem é por Instagram, a origem foi por indicação, a origem foi por bater na minha porta. Qual foi essa origem? Quando que aconteceu isso? Se eu estou indo atrás, que é a prospecção ativa, é claro que eu vou já colocar, eu vou fazer isso no dia 4 de setembro, eu vou fazer isso no dia 5 de agosto. Você vai ter esses dados. É possível utilizar o mesmo CRM para quando a pessoa surge para você? Sim. Você pode colocar, por exemplo, um tipo Whats, criou aqui, né? Coloca os dados da pessoa e qual foi o dia que ela realmente veio falar com você. Então, não necessariamente ele vai ficar focado nas ativas, mas você pode utilizar essa mesma base para vir com aqueles que você recebeu, né, um contato. E aí você vai fazer a tratativa com as etapas. A etapa eu coloquei aqui, ó, negociação, agendamento, contato. As etapas que a gente colocou lá no Miro, tava contato, que foi a primeira vez. Então, esse aqui, quando a pessoa acabou de falar comigo, boto no contato. Depois ela começa a negociar, começa a perguntar, entender sobre aquele meu serviço ou aquele meu produto. Tá vendo? Aqui nesse tem vários outros. Lembra que eu falei? As etapas dependem do seu formato de acompanhamento desse cliente. Começou a negociar para saber data, para saber preço, negociando. Ok, de fato virou um cliente. Aqui eu não tenho tipo cliente, tá vendo? Ó? Nesse daqui especificamente eu não tenho, mas eu posso vir aqui e criar. Isso é o recurso do Notion, gente. Cliente. E eu criei, então, essa etapa aqui. O ideal é que você já defina essas etapas anteriormente e deixe depois tudo cadastrado aqui. Isso aqui é só para mostrar mesmo como é que funciona o Notion. E tá vendo esse aqui, próximo? Então, se o meu primeiro contato foi em 4 de setembro, e aí acabou, ficou naquele silêncio absoluto, a pessoa não fala mais comigo, eu não falei com ela, para não ficar chato, eu vou colocar aqui que eu vou falar com ela daqui uma semana, 11 de setembro. Coloquei. Tá vendo que tem diferença? Esse tá preto, esse tá azul? Quando eu coloco um lembrete, lembrar, você pode fazer no dia do evento, um dia antes, 2 dias ou uma semana. Isso é padrão do Notion. Eu vou colocar no dia do evento. Eu vou receber um lembrete do meu aplicativo do Notion de que eu preciso fazer contato com esta pessoa no dia 11 de setembro. Então, esse daqui é uma forma de você controlar a sua planilha de prospecção ativa, mas também pode ser a passiva, né? Quando a pessoa vem até você e aí você vai colocar as outras informações aqui. Aqui eu vou mostrar uma partezinha. Tá vendo que esse tem um desenho diferente? Esse daqui, vamos chamar que ele tem já o cadastro em si. Quando eu clico, ele abre para mim o restante do cadastro com outras informações. E aqui eu tenho o endereço, o nascimento, com outras informações. Dentro dele, eu tenho interesses e atendimentos. Significa que comprou X produto, quando comprou, qual foi o valor e vai tendo mais informação. Isso é uma forma de trabalhar o cadastro dentro do Notion. Por isso que eu falei que o sistema do Notion, ele é fácil, mas ao mesmo tempo complexo, e você precisa entender e estar disposta a aprender a utilizar as ferramentas e montar de acordo com a sua necessidade. Agora, eu vou mostrar para vocês um modelo baseado numa planilha, tá? Então, aqui, como eu falei, né, temos a planilha, tá vendo? Ó, que eu já trouxe aqui do Notion, já mostrei, agora vamos fazer uma planilha. Na planilha, eu trabalhei duas guias, ó, uma prospecção e a outra cadastro.
Na prospecção, eu coloquei os dados básicos que a gente estava falando, nome, Instagram, WhatsApp, a origem, que aí vai Instagram, indicação, WhatsApp. A ideia é a prospecção ativa, que você vá até a pessoa, mas ela pode vir até você e você usar a mesma planilha para controlar isso. O que vai diferenciar é a questão da origem e a etapa que ela vai aparecer para você. O primeiro contato e o próximo contato. Nesse caso, eu cadastrei aqui, ó, eu digitei quando é que eu vou fazer o próximo contato com cada uma delas, certo? Na planilha de cadastro, que eu vou ter o nome, o arroba do Instagram, o WhatsApp, o endereço, o aniversário, o produto que ela comprou, o dia que ela comprou, eu fiz fórmulas simples. Quando é que eu vou fazer um feedback com ela? 2 dias depois da compra. Tá vendo que tem uma fórmula? Quando que eu vou fazer uma pesquisa de satisfação com ela? 15 dias depois da compra. Outra fórmula. Quando é que eu vou fazer uma nova oferta? 60 dias depois da compra. Então, eu fiz fórmulas para que ele faça esse controle. Mariane, tem como ele me lembrar? Não. Eu não conheço um recurso que o Excel ou o Google Sheet vai fazer um lembrete para essas datas. Eu desconheço. Então, você tem que acompanhar toda semana, todo dia, todo mês, fazer uma validação das datas e efetivamente fazer isso, tá? E aqui eu coloquei as campanhas. Então, por exemplo, quando é que eu falei, eu vou falar e você anota as campanhas. Mariane, eu preciso de mais informação. Então, você vai criando mais colunas e vai colocando mais informação desse cliente. E aí você vai deixando isso mais robusto, tá ok? Então, quando a gente fala, então, do nosso querido CRM, é um gestor de todos os dados do seu cliente. Deixa eu E quando a gente fala sobre essa questão de gestão do seu cliente, vai depender muito do seu produto ou do seu serviço e quais são os dados necessários realmente. Então, comece de uma forma mais simples possível e com o tempo você vai aprimorando esses recursos. Eu vou fornecer, junto desse vídeo, a planilha e o modelo do Notion, tá ok? Eu espero que tenha auxiliado e ajudado a clarear o que é, de fato, um CRM.